Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais uma lição dentro da palavra do Senhor. Estamos concluindo já a primeira das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E hoje a gente vai aprender naquele aquele apelo comum nas 7 cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A lição de hoje, para aqueles que têm ainda dúvidas, para aqueles que foram ensinados e tradicionalmente eles creem que Deus é divisível em 3 pessoas. Crê em 3 pessoas distintas. Aqui a gente já tem uma lição de que isto não é verdade. Note que, já que estamos tratando de uma carta, lembre aqueles que são mais idosos. Hoje a carta é menos usada. Tudo é virtual, mas naquele tempo tudo era manuscrito. E eu me lembro, na minha família, composta de 3 irmãs e 2 irmãos, o meu pai, assim que eu comecei a aprender a escrever, meu pai, que era muito ligado aos parentes que tinham ficado lá no estado de São Paulo, ele sempre mantinha contato com os parentes através de cartas. E eu era como que um escriba dele. E ele, apesar de leigo, mas ele já tinha esta formação. Ele dizia para mim: Laupino, não se esqueça de que a carta você tem que começá-la fazendo tipo de uma saudação. Você tem que, é lógico que ele não usava essas palavras. Você tem que se identificar para que a pessoa fique sabendo quem é que está escrevendo. E lá no final, você tem que assinar a carta. E por que eu estou dizendo tudo isto? Por que eu estou fazendo esta analogia? Você, ao ler cada uma das 7 cartas, você nota que as cartas foram escritas pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor de cada uma. E a carta à igreja em Éfeso, ele se identifica como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esta foi a identificação do escritor da carta, que a gente já sabe que este é o próprio Senhor Jesus Cristo. E então,
ao finalizar a carta, depois de expressar todo o conteúdo dela, aí então ele faz o apelo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ouça quem? Ouça o que diz o Espírito às igrejas. Mas, e daí? Quem escreveu foi Jesus? A identificação como o remetente da carta é o Senhor Jesus? Como que ele assina, ele conclui a carta como o Espírito? Um escreveu e o outro assinou. Se fosse verdade a distinção de pessoas, mas como não é verdade, a gente precisa saber que, como a gente aprendeu no vídeo anterior, Deus não é divisível em três pessoas. Deus, ele é um só. Ele é o único que se manifestou como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Sem fazer apologia, eu não estou fazendo apologia, mas ensinando uma verdade bíblica. Você sabe que os próprios discípulos tinham dificuldades para entender a distinção. Aliás, eles faziam distinção entre o Pai e o Filho. E lembra que Filipe fez aquela pergunta, porque Jesus, nos seus ensinos, ele falava muito do Pai. E Filipe fez aquele pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Como que dizendo, o Senhor fala tanto neste Pai, e a gente nunca vê, nunca viu Ele. Ah, Jesus respondeu, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Existe verdade mais clara de que esta. Por isso, então, que lá em Apocalipse, por isso que nas cartas, cada uma delas, ele aparece como remetente. Jesus, aquele lá da visão de Pátimos. E ele conclui como o Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No vídeo seguinte, nós nos inteiraremos ainda mais desta verdade absoluta de que Deus é único e indivisível. Amém e amém.